tinha que transcrever tudo. E às vezes um contrato de compra e venda, né, trazendo vários elementos não essenciais, levava bastante tempo. Já com o extrato, levava menos tempo. Enfim. 604. Mas vejam que, ainda assim, né, não se deixa, não se pode negar a relevância dessa normatização. Por quê? Porque é um livro que está previsto em lei. Então, e aí é uma possibilidade do registrador acabar se utilizando dos dois, né? Ou quando houver requerimento expresso para o C. Mas, enfim, previsão em lei tem que manter os dois e também a normatização. Na prática, hoje não se utiliza. Hoje o C, não, né, na prática, não se utiliza. Justamente por essa comodidade, porque para fazer o registro por extrato, você vai ter que pegar no título os elementos e transcrever. Corre-se o risco de falha humana, né? Esquecer de pegar um elemento essencial do negócio e levar para o registro. Já o integral não vai ter o risco da falha humana. Hoje inverteu. Né? Não sei se eventualmente isso pode reverter, né? Creio que não. Mas, enfim. Também o seguinte, alguns atos são obrigatoriamente feitos pelo registro integral, né? E também nada impede do duplo registro. Então, previsões na 6.015. Artigo 604. Então, na hipótese de registro integral por meio de cópia, e aqui também uma grande distinção do RCPJ. Como tem a previsão do livro de registro integral, ou seja, o contrato ou o documento, o título, né, ele vai ser integralmente transcrito. Embora isso também aconteça, ou geralmente aconteça em pessoas jurídicas, porque o estatuto ou o contrato vai ser integralmente, não é uma exigência legal. A exigência legal é que tenha aqueles requisitos previstos na lei. Então, a pessoa jurídica ela vai ter lá a obrigatoriedade, por exemplo, denominação, né, dos dirigentes, como se faz a admissão, demissão ou exclusão dos associados. Esses são os requisitos da lei. Está lá na 6.015 e no Código Civil. Qualquer outra cláusula que não esteja lá, ela não é obrigatória. Na prática, acaba-se fazendo a transcrição integral do estatuto ou do contrato, mas não é requisito legal. No título de documentos, essa forma de qualificação é só para o livro por extrato, ou seja, tem que ir os elementos essenciais, aí vocês vão ter que buscar na lei conforme o elemento. Como o integral vai tudo, não dá para confundir com pessoas jurídicas, porque na prática, escaneia tudo, né? Digitaliza, armazena digitalmente quando tem que armazenar, ou transcreve tudo, ou anexa o original para formar o próprio livro. Em pessoas jurídicas. E assim também é feito em títulos de documentos. Qual que é a diferença na prática? Porque se vocês forem ver o dia a dia, mas aqui está o integral em pessoas jurídicas e integral em títulos de documentos. A diferença é que títulos de documentos pode ser por cópia e em pessoas jurídicas não. A lei fala original. Embora a junta comercial, eu acho que nenhuma junta comercial hoje faz com original. Por causa da sistemática eletrônica. Nenhuma junta comercial atende formalmente, né, vamos dizer assim, a legislação justamente por causa da informatização. Ficou melhor? Mantém ainda a autenticidade? Sim, porque eles são assinados digitalmente. Mas como é feito? O documento original ele é escaneado, assina digitalmente e manda para a junta. Se parar para pensar, é uma desmaterialização do documento. Se vocês não entenderam essa expressão, vocês provavelmente tiveram ou abordaram o assunto em tabelionato de notas, né? Porque lá fala de materialização e desmaterialização de documento. E aí é isso que as juntas comerciais têm efetuado, ou seja, o arquivamento de atos desmaterializados, mas que, ao fim e ao cabo, não são os originais. Alguns arquivos, se ele algumas juntas, tu consegue fazer o contrato de acordo com o modelo que a própria junta fornece. Então, tu escolhe o modelo
ele praticamente preenche ou vai solicitar o preenchimento dos dados pessoais, assina digitalmente, aí sim, aí o documento ele é o original. Ele foi originalmente gerado por modo eletrônico. Eu acho que até vou falar um pouquinho depois de documento eletrônico, certificação digital, que isso talvez não tenham nas outras matérias, né, dos outros professores, mas se já teve, a gente reforça, né? Então, essa é uma outra grande distinção do título de documentos para pessoas jurídicas. Embora na prática seja feito o mesmo procedimento, há essa grande distinção, que em pessoas jurídicas há necessidade do documento original ou com validade equiparada, né? E já no título de documentos é por meio de cópia do documento. Ou seja, o documento original não vai ficar na serventia. E não haveria necessidade de um documento original ou equiparado ao original, né? O que a gente fala equiparado ao original ou original? Uma certidão, um traslado, um documento autenticado, seja que por órgão público for, né? E é uma grande distinção. Pela lei, o artigo 142 fala em original apresentado. O artigo 142 fala... Os vícios, constar os vícios e defeitos que tiveram original apresentado. Ah, sim, para o registro integral, né? Isso. Sim, essa referência da 6.015, ela trata, ela leva em conta, e esse é o problema do registro por extrato, né? Hoje, que no integral, digamos, que venha com um erro de digitação ou erro de português, na década de 70 lá, você ia pegar a caneta, ia para o livro e ia transcrever exatamente como estava, inclusive com os erros. Inclusive com os erros, né? Hoje não acontece isso, como eu falei, da falha humana. Não vai esquecer nenhum elemento, que você vai fazer a digitalização ou vai fazer a cópia, a fotorreprodução dele e vai integral ali. E o que é escanear o documento ou fazer a fotocópia dele? É incluir os erros. Essa menção do original acaba meio que contradizendo, né, a prática. Acaba contradizendo a prática. Mas a intenção dela e a referência dela é a isso, a dizer que o registro integral tem que ter todos os elementos do documento. E aí na prova, para vocês entenderem, vocês vão, digamos que eventualmente a prova prática vai trazer assim, foi apresentado o seguinte documento, e aí vai ter lá 2 laudas, digamos, ou uma lauda do documento. Faça o registro integral. E aí, se vocês corrigirem um erro de português, vai estar errado. Vai estar errado e vai afrontar a expressa disposição da 6.015. Porque na prova vocês não vão ter uma fotocopiadora, um scanner. Vocês vão fazer à mão, como era feito quando a lei surgiu, né? E, inclusive, as características do título, né? Apresenta um rasgo na ponta ou algo desse tipo. Não há problema nenhum. O importante é mencionar. Parecido com a pública forma. Para quem estudou direito notarial, parecido com a pública forma. E então é muito importante vocês não confundirem com RCPJ, né? Porque na prova, o registro de pessoas jurídicas, vamos pensar em segunda fase, ele não é a transcrição integral do estatuto. Ele é o lançamento daquelas regras que a lei exige do estatuto para o livro de RCPJ. Só que na prática é muito mais fácil jogar o original lá, forma o livro e deu. Ou nos estados em que permite a formação única através de livro digital, escanear e pronto. Escaneou, está lá. É mais fácil, evita erro. E aqui, ó, isso aqui caiu exatamente na prova. O artigo 133. Na parte superior de cada livro se escreverá o título, a letra, o número e o ano em que começar. Exatamente esse artigo caiu na prova. Se não me engano, no Rio Grande do Sul. Só que, quando a gente fala assim, ó, caiu na prova, vocês vão ver amanhã, não é assim, ó, é verdadeiro ou falso. Não, ele fala, é elemento do livro, e aí tem lá, opção 1, o item 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vocês vão ter que marcar lá, 1 e 2 e 3 estão certos, o 4 está errado. E essa redação aqui caiu
caiu numa questão mais ou menos dessas, ou dentre os requisitos, e aí não cai simplesmente só isso aqui. É muito pouco para ler, né? É muito pouco para ler. E eu percebi que o IESES não tem muito costume de fazer questões extensas, ou quando tem, são poucas, né? Já outras bancas costumam fazer questões exemplos, contam lá uma historinha,